Gênesis 34. Diná ir fazer uma visita a algumas moças daquele lugar é a relação democrática política de Israel entre as nações mundiais. A expressão filha de Jacó e de Leia significa filha de Deus e do Velho Testamento com Israel terreno para figuras ou sombras. Amor, chefe daquela região, é figura do poder político mundial, a besta, e o seu filho Siquém é o anticristo ou falso profeta, a besta de 2 chifres como um cordeiro, que impõe ao mundo a sua marca 666 na mão ou na testa para poder comprar ou vender. Se quem ver Diná e deitar-se à força com ela é o anticristo no final dos tempos, profanar a fé do entendimento de Israel através do engano. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. 2 T's 2:4,9 a 10. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo um grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. MT 24:15 a 16. Se quem se apaixonar por Diná através do estupro e tentar conquistá-la faz alusão ao desejo imbecil humano de ser adorado como Deus, paixão, quando alcança a admiração do mundo pelo poder da ignorância à verdade, estupro. Se quem pedir ao seu pai amor para pedir Diná em casamento para ele é o homem buscar o poder de Satanás para alcançar o topo da glória do Deus desse mundo. Jacó ficar sabendo do estupro de sua filha, mas não fazer nada porque seus filhos estavam no campo com o gado, esperando até que voltassem normalmente para casa. É Cristo revelar desde os tempos antigos os planos do anticristo através dos profetas, aturando os carrascos que massacram os seus semeadores, para dar a sua retribuição de castigo no tempo predeterminado por ele, no juízo final, que declara o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, minha intenção será firme, e farei toda a minha vontade. Is 46:10. Filhos no campo com o gado e a volta para casa faz referência aos seus servos no campo evangelístico com as pessoas do mundo e a volta de Cristo para levar os seus. Amor ir falar com Jacó para dar a sua filha Diná em casamento ao seu filho Siquém é o combate do debate religioso mundial entre Jesus e o diabo, ambos sob o título de Cristo, para alcançar a adoração da igreja ainda aqui neste mundo religioso. Todos que estão em organizações religiosas mundanas, com nomes e CNPJs, ainda baseadas em rituais, necessidade de templos, dinheiro de dízimo e ofertas voluntárias sem limites, estão adorando o falso Cristo, pois o verdadeiro deu a ordem para não levar bolsa. A marca do verdadeiro profeta é fazer o ID de Cristo por fé, e não por dinheiro. Até porque se é o ID de Cristo, não é por troca de dinheiro. Se aceita dinheiro em troca do evangelho é porque não entende a palavra, e se não entende, não é enviado por Cristo. Espiritualmente falando é o profeta novo que foi morto pelo leão ao sair da casa do profeta velho, por aceitar comida. É Acã que foi soterrado pelas pedradas do deserto por esconder uma capa babilônica. A fúria dos filhos de Jacó quando souberam que a sua irmã Diná foi forçada, depois que chegaram do campo. É a ira de Deus sobre o reinado do anticristo. As 7 taças de pragas do Apocalipse 16 nas mãos dos 7 anjos que saíram do lugar santo. A insensatez de Siquém de deitar-se à força com uma filha de Israel é a insensatez do homem de buscar ser idolatrado pelo mundo, tomando o lugar de Deus no seu coração. Amor falar com os filhos de Jacó para dar Diná, a irmã deles, por mulher aos seus filhos Siquém é a inspiração satânica vir ao homem para fazer ele desejar viver este mundo sem Deus, idolatrando e sendo idolatrado como Deus. Diná neste caso é a paixão por esta vida terrena sem a lembrança da adoração ao digno Deus. Esse pedido de amor é também a imaginação da humanidade de um mundo longe de Deus, expressa pela música Imagine de John Lennon. A proposta de amor aos filhos de Jacó de se ajuntarem carnalmente, habitando, negociando e adquirindo propriedades diante da terra, é a proposta do poderoso anticristo ao mundo, de paz e sustentabilidade global. Se quem pedir Diná em casamento a Jacó, pai dela, e aos seus irmãos em troca de preço e presentes escolhidos de sua terra é o anticristo pedir a adoração de todo o mundo em troca de sustentabilidade global. A resposta falsa que os filhos de Jacó deram a Siquém e ao seu pai amor por Siquém ter desonrado a sua irmã Diná é a intenção do anticristo, colocada por Deus, de se passar por Cristo, ou seja, fingir ser o Messias, pois Deus incircunciso não pode ser adorado.
A condição imposta dos filhos de Jacó de que todos os homens de Siquém fossem circuncidados para que Siquém pudesse casar com a sua irmã Diná é a condição do anticristo de que para poder receber adoração, ele deve ser considerado o Messias. A circuncisão do povo de Siquém representa a marca da besta. A circuncisão dos filhos de Amor representa os rituais do templo em Israel cessados pelo anticristo e a adoração à imagem da besta. Portanto, essa circuncisão é a marca da besta, sendo também o ecumenismo triuno mundial, cristianismo, islamismo e judaísmo, o aviso dos de Jacó aos de Siquém de que se eles não os ouvissem e não se circuncidassem, eles pegariam a sua irmã Diná e iriam embora é o único pensamento válido do anticristo, decorrente do desenrolar da história, de que se ele não for adorado como Deus no presente, nunca mais vai ser, por toda a eternidade. Neste caso, se circuncidar para não perder Diná seria receber adoração aqui na terra. Diná ser levado embora, caso não se circuncidassem, é o desperdício da única oportunidade válida da criatura receber adoração como Deus, por toda a eternidade. Amor e Siquém se agradarem das palavras de circuncisão dos filhos de Jacó e os poderosos do mundo se agradarem da adoração que vem a eles com toda facilidade e aparente inconsequência. O moço não perder tempo para se circuncidar porque estava apaixonado pela filha de Jacó é o anticristo não perder tempo para realizar o seu plano de adoração mundial ao super-homem. Siquém ser a pessoa mais respeitada da família do seu pai é a referência ao anticristo ser considerado o Deus deste mundo por todos os seus marcados. Amor e Siquém irem ao portão dos tratados da cidade para fazer a cabeça do seu povo a se ajuntar ao povo israelita sob a condição de circuncisão é a soberba prepotente de Satanás, através da mídia, fazer a cabeça do mundo para ser adorado como Deus é adorado. Se circuncidar para se unir a Israel é se tornar digno de adoração como só Deus é digno. Amor e Siquém acharem que os filhos de Jacó eram seus amigos é os poderosos do mundo acharem que os demônios são seus amigos porque eles dão poderes políticos sobre a terra. Dizer que há terras que chegam para os filhos de Jacó morarem e negociarem pela sua permissão é considerar o reino de Deus desprezível enquanto a terra está invadida por demônios. O casamento dos filhos dos dois povos é a invasão dos demônios entre as nações e dos materialistas entre os grupos de irmãos. A condição de circuncisão para que possam conviver juntos é a negação de adoração só a Deus para que cada um possa buscar adoração a si próprio, surgindo vários deuses e impossibilidade de identificar qual é o maior, o mais necessário, independente de sua persuasão. Se a influência e a beleza gráfica forem os parâmetros, então chegar-se-á à conclusão que o maior deles é Lúcifer. Ele não é visto naturalmente, mas como em tudo ele imita a Deus, Cristo, por não ter outra alternativa. Ele será visto quando o anticristo se levantar sobre a terra. Amor e Siquém acharem que poderiam ficar com o gado dos filhos de Jacó e com os seus recursos materiais é os homens do mundo acharem que são tão poderosos quanto os espíritos invisíveis que lhes garantem o governo. Todos os homens maiores de idade que concordaram e foram circuncidados são os que recebem a marca da besta, os filhos do diabo que não temem e zombam de Cristo. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, fala do futuro período da grande tribulação sobre a terra, o 6º selo, os 3 ais das últimas 3 das 7 trombetas e as 7 taças de pragas. Depois deste 2º dia, a graça em Cristo na qual vivemos. Simeão e Levi representam o juízo de Deus como foi no dilúvio e na matança dos idólatras do bezerro de ouro no monte Sinai pelos seus irmãos. Eles pegarem as suas espadas, entrarem na cidade e matarem todos os homens de Siquém é a ceia apocalíptica que Deus fará com a matança de todos os inimigos de Israel. Amor e Siquém também serem mortos e em seguida Simeão e Levi tirarem Diná da casa de Siquém e saírem ao juízo de Deus sobre a besta e o falso profeta que livrará Israel das suas garras no Armagedon. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Ap 19, 20 a 21. Depois da matança os outros filhos de Jacó roubarem as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã é o arrebatamento quando os anjos de Deus recolherem os seus escolhidos de todos os cantos do mundo. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Mt 24 e 31. As ovelhas e gado e tudo que havia na cidade e no campo que eles levaram podem ser os salvos vivos que serão arrebatados e não provarão a morte física.
Todas as coisas de valor levadas tiradas das casas podem ser os mortos que alcançaram a ressurreição da vida tirados dos túmulos. As mulheres e crianças levadas como prisioneiras são as nações que sobrarão desta tribulação que ficarão cativas ao reino de Cristo por 1000 anos, quando Satanás for preso na grande cadeia e selado no abismo, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. AP 21-3. Jacó dizer para seus filhos que eles complicaram a sua vida porque os seus inimigos são muitos e eles são poucos, sob o risco de toda a sua família ser morta e a tensão da última guerra mundial contra o reino de Cristo. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu, e os devorou. AP 29. A sua irmã Diná que os filhos de Jacó não podiam deixar que ela fosse tratada como uma prostituta a Israel depois de Cristo, que ao longo dos séculos vem sendo usado pelo anticristo como uma relação forçada de prostituição sem amor.